Ei, gente, tudo bem com você? Olha, hoje eu estava ali no meu cantinho de leitura, repassando meus manuscritos, fazendo umas reflexões da vida, né? E me trouxe algumas reflexões bem bacanas em relação à finitude do ser humano na Terra, né? E essa finitude, ela, como dizem alguns filósofos, né? E eu também não quero levar isso muito para a filosofia, nem tão pouco para o ceticismo, muito menos para uma parte muito embasada, assim, no que eu acho ou no que eu acredito, mas no que eu li e baseada na Bíblia, baseada em algumas histórias pessoal também, eu refleti muito sobre essa finitude do piscar e abrir de olhos e acabou, né? Findou-se a vida. E, enfim, estamos em um momento de festividades, né? Aí fora, onde muitas pessoas estão em um momento, ou seja, tiram aí talvez 3, 4 dias, 5 dias, né? E festejam, né? De uma certa forma, alguns com cada um do seu jeito, né? E dentro desses jeitos, né, festivos, me trouxe também a reflexão do que eu li. E eu comecei a embasar muitas coisas, e entre muitas coisas eu fiz um resumo, inclusive um resumo um pouco mais rápido, né? Lembrando de uma frase, inclusive, que a minha mãe falou, na verdade, um adendo que a minha mãe disse, né? No dia do aniversário dela, eu liguei para ela, ficamos conversando durante 2 horas, mais ou menos, e nessa reflexão eu lembrei disso. E ela disse assim, ela fez 80 anos, né? Algumas lembranças de algumas fases da vida da minha mãe, onde eu estava do lado dela, e inclusive muitas dessas fases foram fases também doloridas para mim, óbvio, né? E, enfim, dentro de todo esse garimpo, de todo esse apanhado, eu comecei a lembrar do que ela falava, assim, minha filha, eu estou orando muito a Deus para que Ele me dê mais uns 10 anos de vida. E eu pensei, nossa, minha mãe, ela deve ter encontrado sentido mesmo da vida, né? Porque uma pessoa que já passou por tanto sofrimento como ela já passou, inclusive perder 2 filhos em um ano, né? Que foi uma dor muito, que para mim foi uma dor das piores que eu já passei. E aí eu falei, nossa, minha mãe, ela foi forte e, de fato, graças a Deus, ela ressignificou todas essas dores, né? E eu, olhando para essa janela bíblica, eu comecei a olhar alguns pontos que, às vezes, nós, durante a nossa vida tão automatizada, não nos levamos em conta. E, inclusive, diante de um processo onde nós estamos sendo treinados, forjados para algo maior. E aí, enfim, eu estava vendo uma história, a história de Moisés, porém, pela forma, né, ou seja, pelo prisma de Estevão. Né? Lá em Atos 7, 21, 22, ele relata um pouco melhor ali uma história que parece que ele está falando de outro Moisés. Né? Uma parte do 21 ao 22 que parece que ele está falando de outro Moisés. Ele está falando daquele Moisés que diante de Deus disse assim, eu não posso, eu não consigo, eu sou gago, eu não tenho jeito de falar. Parece que existem dois Moisés aí, né? Um do Antigo Testamento, que era como ele se enxergava, e outro do Novo Testamento, que é como, né, os que já falavam de Moisés, relatavam sobre Moisés, via, expressava e com muita honra falava, inclusive muitos dos hebreus, né, levantou o nome de Moisés como sendo o nome sobre todo o nome, né? Moisés era uma figura, e é uma figura muito representada como sendo colocada como, né, como por cabeça. Então, assim, diante de toda essa representatividade, há um paradoxo diante daquele Moisés na frente de Deus, dizendo eu não posso, eu não consigo. E óbvio que depois vem Paulo dizendo que Deus realmente ele se gloria nas nossas fraquezas, né? Também vem uma reflexão, tanto quanto filosófica, né, das borboletas. Né? Elas fazem tanto esforço, elas se esforçam tanto ali dentro do casulo para vir à vida, que quando elas vêm, saem por aí enfeitando jardins, mas sequer sabem a cor das suas asas. Então, assim, são paradoxos e são paralelos
que nos leva a refletir realmente do quão é finita a nossa vida aqui nessa terra, né? E o quanto nós aproveitamos tão pouco, usufruímos tão pouco de tudo que Deus nos propicia, né? Durante essas festividades, durante o ano, durante o ciclo de vida. E é para isso que eu resolvi gravar esse vídeo e deixar aqui, caso ele venha te ajudar, porque essas reflexões me ajudaram muito, né? E me atentaram para outros pontos, né? Eu vou ler a parte onde Estevão fala aqui em Atos sobre Moisés, né? Está em Atos 7, 21 ao 22, que diz assim: E sendo enjeitado, tomou-o a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Então, assim, para nós que conhecemos a história de Moisés, né? Peraí, Estevão já estava falando de um outro Moisés. O que aconteceu durante esse processo? Né? Poderoso em palavra. Então, algo ali foi modificado, transformado durante o processo de Moisés. E é sobre processos, né, ou deserto, né, e deserto, né, que uma coisa é deserto, outra coisa é processo. Eu acredito que processo é o que você faz até ser levado a um deserto, a você ter uma experiência, talvez aí sobrenatural com Deus, de acordo com a sua fé, a sua religião, que não é o que eu trago aqui no canal. Esse canal, ele não foi feito para falar de religião, debates bíblicos, nada disso. Esse canal, ele foi feito para falar das minhas experiências empíricas, através da espiritualidade, dessas reflexões que eu faço na Bíblia, né? Então eu tenho alguns mentores teólogos televisivos e presenciais, os quais eu tenho o prazer, a honra de escutar e aprender muito. Então esses 3 dias foram dias de alguns aprendizados, onde me trazem sim essas reflexões. E entre essas habilidades de Moisés, né, esse poder em obra de Moisés, me trouxe essa reflexão do quanto nós não vamos realmente ver essas asas, né, coloridas, né, ou seja, ver todo esse legado, onde muitos aí fora estão construindo grandes legados, tem muita gente aí fora fazendo grandes coisas, fazendo obras bacanas em nome de Deus. Eu acho isso muito, muito favorável. E também nos traz, até a reflexão onde eu vim, né, lendo e escrevendo, nos traz também uma responsabilidade maior. E eu olhei a vida de Moisés assim um pouco por cima, né, como se fosse uma cronologia. Ele nasceu em um momento muito crucial, em um momento de crise política, em uma crise rejeitatória, ou seja, uma crise de rejeição. O próprio governo rejeitava toda criança nascida, homem, naquela fase. A sua mãe, Joquebede, que na palavra, né, está escrita Joquebede, é um nome egípcio, ela era egípcia, portanto, o significado diz a glória de Deus. Ela teve muita coragem, uma coragem que talvez eu, você como mãe, né, ou você como pais e pai, a gente não teria naquele momento. Porque a gente quer reter, a gente está com medo, o que a gente faz? A gente segura, a gente não quer deixar aquilo ir. Né? O medo nos desencoraja a deixar fluir, a deixar ir. E o que ela fez? Ela simplesmente preparou um cestinho, né? E deixou que Moisés fluísse no seu destino. E eu vejo isso de uma forma muito corajosa. Corajosa, pontual e principalmente que tudo está no controle de Deus. Quando você se vê em um momento de confusão mental, de dúvidas, de medo, de olhar talvez para uma situação onde você não está vendo outro recurso a não ser deixar ir, então deixa ir. Porque indo vai surgir ali, né, na história, no decorrer desse caminho, o destino. Né? Porém, nem tudo na Bíblia, como eu li hoje, está relatado de uma forma tão destinária, né, como Deus quer. Enfim, Moisés
foi ali fluindo pelo rio. A Bíblia conta, né, em alguns pontos, que a irmã dele, a Miriam, começou a seguir aquele cestinho de tanto amor que ela tinha. Ela não tinha essa maturidade de deixar ir. Ela ainda era tão menina, tão criança em sua organização mental, que ela não quis deixar Moisés ir. Ela foi seguindo Moisés até que ela viu que ele foi resgatado pela filha de Faraó. Então ali começou a se cumprir uma promessa na vida de Moisés. Mas Moisés, gente, era só uma criança, digamos aí por torno de 3 meses. Você acha que Moisés tinha noção do que estava acontecendo? Que ele realmente já tinha nascido em uma rejeição política e que, de forma não natural, de uma forma totalmente contraditória, contra a própria vontade da mãe, ele teve que ser rejeitado pela mãe natural e foi então capturado por uma família egípcia, né? Uma família onde ele cresceu ali de uma forma, talvez, dentro daquilo que para Deus era o certo, mas para a mãe dele, para a família dele, para ele, propriamente dizendo, não. Mesmo porque lá na frente a história vem nos enfatizar que Moisés sentia um vazio, Moisés sentia no coração dele que algo faltava nele. Alguma coisa não estava encaixando na sua cronologia natural de vida. E nesses relatos ali bíblicos, né, tanto que também Estevão relata ali, que ele foi buscar a sua família de sangue, a sua família hebreia, a sua família natural. E nesse ponto aí, é, onde Moisés ele se deparou com o seu destino, ou seja, com um dos seus propósitos. Eu enxerguei hoje nessa leitura 2 propósitos de Moisés, 2 grandes propósitos, né? Um deles, que é o que a gente sempre ouve e conhece, que foi libertar o povo hebreu do Egito, né? Libertar o povo de Israel do Egito. Então a gente entendeu aí que esse foi o ponto número 1. Tanto que quando ele foi visitar a família, né, houve uma briga entre um egípcio e um hebreu, onde ele tomou posição, tomou posse, né, naquele conflito ali, ele tomou posicionamento de defender o povo de Israel. E aí ele defendeu o hebreu, defendeu o povo, né, digamos assim, o povo de Israel representado ali por aquele hebreu, e Moisés foi fugido, né? Acabou saindo fugido do Egito para Midian, onde ali ele foi tratar das suas, talvez se ressignificar, tratar das suas feridas emocionais, digamos assim, nos dias de hoje. Por quê? Porque assim que aconteceu esse fato, Moisés ouviu algo que talvez foi o que causou o momento de expulsão dele dali para um outro ambiente. Né? Em uma das brigas entre hebreus, né, o povo dele de sangue, entre 2 irmãos, ele se posicionou para trazer a paz e disse, né, eu acredito que ele deve ter falado assim hoje na minha linguagem, né? Poxa, nós somos irmãos, então, né, vamos parar aí com essa confusão, vamos entrar em um consenso aqui de paz, pede perdão, pede desculpa um para o outro, né? E porém um deles falou assim: mas quem é você para se colocar como príncipe sobre nós? Quem é você para nos dar lição de moral, né? Já que você matou um egípcio. Então isso são palavras que entra ali num momento onde, se a pessoa não tem essa firmeza, né, de quem ele realmente é, ele vai fugir. Então, houve-se um conflito realmente talvez, de identidade momentâneo em Moisés, porque eu acredito que as sedes ali das emoções dele meio que se desconstruiu diante disso. Tudo bem, eu matei sim um egípcio por causa dos hebreus. Agora, 2 hebreus brigando e eu vou mencionar a paz, eu sou confrontado, né? Atiram em mim a primeira pedra que está na mão. Então, assim, eu vejo que
o conflito, ele sempre vai existir, tanto no lado externo quanto no lado interno, quando a gente realmente tem crise de identidade, crise existencial e por aí vai. Então, eu sou apaixonada pela história de Moisés. É uma história que relata muito aí um ponto de um homem que realmente teve que deixar fluir muitas coisas, teve que deixar ir rio abaixo muitas coisas para que houvesse uma ressignificação de um Moisés que hoje a gente tem uma consciência aí cristã bíblica, uma fé que já está ao lado do Pai. Então, assim, o que me vem em mente nos dias de hoje? Moisés, eu acredito que nesse ponto X, né, de 0 a 40 anos, foi quando aconteceu esses incidentes, né, ou esses acidentes, né, ele teve essa crise dos 40, né, depois de 40 anos lá em Midian, digamos assim, 80 anos, ou seja, 40 aqui, mais 40 lá. Foi quando ele passeando ali pelo deserto com as suas poucas ovelhas, ele viu uma sarça ardente, ou seja, todos nós sabemos da história, onde essa sarça, que é uma árvore, pegava fogo, mas não se queimava. Gente, se eu saio por aqui, vejo algo pegando fogo, mas continua inteiro, intacto, sem sombra de dúvida, eu vou me aproximar. Então, Deus chamou a atenção de Moisés de alguma forma. Mas vem cá, pensando de uma forma cronológica, lá onde ele defendeu um povo hebreu, ele não, já ali Deus já não abriria, né, a caixinha da surpresa e diria assim: aqui, Moisés, foi para isso que você nasceu, o seu propósito de vida está aqui. O seu propósito não vai ter processo, o processo que você já passou até agora foi esse, né? Você cresceu em um lar, em uma família onde não era a sua família de sangue original, aconteceu tantas coisas e aqui está o seu propósito, é defender esse povo. Poderia acontecer, sim ou não, mas não aconteceu lá. Então aqui Deus falou para Moisés: você vai voltar de novo, né, para o Egito, para que você possa libertar o meu povo da escravidão. E aí, nesse processo todo, né, que nós conhecemos, Moisés voltou, né, ali na frente, como eu relatei no início do vídeo, né, é como se fosse outro Moisés diante de Deus: eu não posso, não sou capaz, me dá meu irmão, e isso, aquilo, e Deus fez com que Arão saísse de lá do Egito, viesse pelo deserto andando para se encontrar com Moisés. E aí os dois foram para a missão, que seria a missão de libertar esse povo da escravidão do Egito. Daí, enfim, a história é longa, você vai ver vários pontos onde eles passam aí o mar a chão seco, né? Já pensou passar no mar, gente, gigantesco, as paredes gigantes ali, e você, eu já imagino assim, eu passando aqui e um tubarão olhando para minha cara, tipo estático, sem poder fazer nada, absolutamente nada. Então eu já começo vir para os meus devaneios bíblicos, né? Mas de fato, se você começa a ler a Bíblia dessa forma, você vai começar a entender que a sua parte relacional com Deus melhora muito. Então, eu comecei a imaginar, né, o povo ali andando a seco no mar e Moisés ali guiando aquele povo. Então, eles ficaram 40 anos também de novo, ou seja, 40 anos até Moisés sair do Egito para o deserto, depois mais 40 anos de Moisés do deserto para voltar novamente para o Egito, e depois 40 anos rodando ali em torno da Península do Sinai, ou seja, né, andando em círculo. Aí eu vi, gente, não tem lógica se você for colocar num paralelo comum, isso aqui não tem lógica, mas é a vida, né? E a vida é cheia do quê? De caixinhas de surpresa. E nessas caixinhas de surpresa eu encontrei um ponto, né? Todos nós, quando começamos a ler a Bíblia, temos essas curiosidades. Quem escreveu, de onde que veio, como surgiu? E Gênesis, sabemos que os cinco livros pentateucos, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés quem escreveu. Mais 2, que é Jó e Salmos. E aí eu comecei a entender, eu falei, será que não foi ali que Moisés escreveu esses livros? Será que não foi em Midian? Será que... Por que esse processo todo? Como?
Porque nós sabemos que dali nasceu toda uma base da palavra, né? Toda uma base bíblica, né? Desde Gênesis, da criação de Deus, as leis, enfim. Então ali tem muita base, tem muita coisa, tem muita rocha ali firme, onde nós precisamos se agarrar nisso. E aí eu falei, gente, então um dos maiores é, um dos maiores propósitos da vida de Moisés não foi propriamente tirar o povo, ser um guia turístico do povo pelo deserto, foi escrever esses livros, né? E esses livros estão aí porque é a palavra, e uma palavra que veio inteira, tipo, estamos falando coisa de 4.000 anos, né? Digamos assim, talvez 2.500 anos. Enfim, estamos falando de coisa que, só de você pensar, os primeiros protótipos, as primeiras cópias bíblicas, alguns teólogos estudiosos dizem que tem 2.500 anos. Então, assim, só de você imaginar como que essa palavra ela veio sendo protegida inteira até chegar aqui, eu estar falando com você sobre isso hoje, né, em pleno século XXI, em plena é, digamos assim, que eu vejo que nós estamos numa transição, né, de eras, sim, né, mesmo porque o que você escuta sobre humanoide, sobre IA, sobre várias coisas, não tem como você não se imaginar em um outro cenário, né, em uma nova, em um renovo, uma nova era, né. Mas voltando aqui para essa reflexão, eu imaginando de que forma, né, esses livros eles foram assim tão bem escritos e de uma forma tão bem colocada, posicionada cronologicamente até ali. E aí, colocando para uma outra reflexão, né, me veio uma reflexão que eu escrevi outro dia sobre João, onde João ele joga a luz na palavra. Vou tentar buscar aqui. Eu vou buscar aqui em João. João 1. Então, olha só, isso aqui que me chamou a atenção. Eu vou até já ativar aqui o meu marcador de texto para fixar bem. No princípio era o verbo, ou seja, qual o princípio? O princípio de Gênesis, que quem escreveu, Moisés escreveu. Né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E João retrata aqui desse verbo, que nós sabemos, né, é Jesus. Então, os maiores grandes propósitos de Moisés não foi só enfatizar, tirar o povo do Egito, né, livrar o povo dessa escravidão, mesmo porque o povo que Moisés saiu, tirou de lá, nem chegou na Terra Prometida. Eles morreram durante o caminho, e aí a história é longa, você conhece. Quem levou esse povo para que a descendência desse povo para Canaã foi Josué. E no meu ponto de entendimento, o maior projeto, um dos maiores projetos de Moisés foi de fato escrever o livro, né? Tanto que quando ele desceu de lá, né, do Monte Sinai, com as pedras, né, dos testamentos, com os princípios bíblicos, com a lei de Deus, e viu o povo num verdadeiro carnaval, viu o povo numa verdadeira orgia, viu o povo numa verdadeira ilusão, ele jogou essas pedras no chão, do tipo, como assim? Como assim eu estou aqui com Deus, com o verdadeiro Deus, com algo que vai nos tirar dessa miséria, dessa escravidão, dessa dor, dessa lamúria, dessa podridão, e vocês aí, nessa situação? Então, assim, o que, que eu entendo hoje, né? A tentação, ela está aí para nos iludir, para obscurecer as verdades bíblicas, tanto quanto também, não precisa ir longe, não precisa estar numa festividade de um ano, né, de ano em ano, mas na própria internet, se você começa a pesquisar e ver, ou se você abre ali, dependendo do que é a sua lupinha aí de pesquisa, você já vê muitas coisas ali que te ilude, que te trava de não ver algumas verdades, né? E também me veio outra reflexão, que foi em relação ao deserto, né? Não tem como também a gente continuar a falar de Moisés, falar da palavra e não falar do deserto e não falar também do deserto que Jesus passou, né? Lá em Mateus 4,
Deixa eu buscar aqui também na Bíblia. Gente, não é um estudo bíblico, tá? É só uma reflexão posicionada naquilo que eu venho estudando esses dias. Aqui, ó. Mateus 4 está lá dizendo assim, ó. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você deve pensar, mas isso aí é clichê, isso eu leio, eu vejo aí e tal. Sim, mas se você for colocar, né, de uma forma conectada, né, conectar todos esses pontos, Moisés escrevia a palavra de Deus a cunho, né, em uma pedra, eram pedras, tabletes de pedra, né? E aqui o inimigo ele chega com uma proposta para Jesus, né? Uma proposta ilusória, né? Transforma aí as pedras em pães. Aí Jesus vem com uma verdade, né? Ou seja, transformar pedra em pães para Jesus é transformar a palavra em alimento. Então, como que Jesus venceu aqui no deserto? Como que Moisés venceu lá no deserto? Através da palavra de Deus. Então, essa é a palavra que nos traz essa esperança. Essa é a verdadeira palavra, a verdadeira pedra transformada em pão que nos alimenta, que sacia a nossa alma, que traz o nosso renovo e que traz uma esperança de que Jesus brevemente voltará. Ele vai vir pelos montes, ele vai vir em glória, ele vai vir ansioso, sedento para nos tirar desse lamaçal, dessa dor, dessas aflições. Eu acredito que as pessoas que gastaram aí talvez 3, 4 noites, e eu já tive lá nesse cenário, tá? Não estou falando de nada aqui que eu já não tenha feito, que eu já não tenha passado, que eu já não tenha vivido, tá? E eu já tive nesse cenário que depois do quarto dia, tipo, é como se a vida não tivesse mais um outro dia. É como se você não soubesse como recomeçar. É como se você não soubesse para onde ir. É como se você não soubesse. É como se toda a sua energia, tudo que você tem de físico, emocional, mental, espiritual ficasse e fosse levado de você. Então, esteja atento à palavra de Deus. Olha bem a quem cultua, né, tanto com o seu corpo, tanto com a sua mente, quanto com o seu emocional, com o seu espiritual. Isso é muito sério. A partir do momento que você entender que já está vindo um Salvador para nos resgatar desse lamaçal, há uma pergunta: de que forma que você quer ser achado? De que forma que você quer ser encontrado? De que forma que você quer ser colocado diante de Deus quando você ouvir, né, o chamado, né? A nossa escuta precisa estar ativa para esse dia. Sai desse mundo de ilusão, é o conselho, é a dica, é o que eu posso falar aqui para você com propriedade. Eu não estou falando aqui de uma Santa Rona, de uma pessoa que nasceu no Evangelho, de uma pessoa que entende, não, eu estou aqui falando de uma reflexão do que eu li, Deus colocou no meu coração para deixar nesse vídeo para você, tá bom? Eu espero que isso te ajude, como tem me revigorado, tem me alimentado e tem me sustentado, como assim afirmou Jesus. Tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo.